Bem-vindo a mais um Pandemia Cristã, o papel da igreja em meio à Covid-19. E hoje nós vamos tratar dos desafios do ministério pastoral. Como a igreja está sendo desafiada no cuidado pastoral neste tempo? Quais têm sido os desafios do ministério pastoral e que transformações importantes a igreja precisa para continuar a ser relevante? Para responder essas questões, convidei o querido pastor Jonathan Menezes, meu professor da Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina. Foi meu professor em espiritualidade cristã, em educação cristã e missão integral. Ele é também doutor em história. Obrigado, Jonathan, pastor, por responder carinhosamente esse chamado, e vou passar para você tratar dessa seguinte questão sobre os desafios do ministério pastoral que nós estamos todos encontrando neste tempo. É com você. Olá, graça e paz, eu sou Jonathan Menezes, sou professor da Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina e pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho em Londrina também. Eu fui convidado para responder algumas questões sobre o momento que nós temos vivido e que é um momento crucial da nossa história, sem dúvida alguma. Jamais vivido em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento, ainda que você possa remeter a períodos, outros períodos pandêmicos, por assim dizer. A gente nunca teve um coronavírus como esse e nem enfrentamos as consequências como temos enfrentado. E claro, isso naturalmente envolve o ser da igreja, né? Envolve o ministério que a igreja desenvolve no mundo, na sociedade, a sua missão, e mais particularmente também o ministério pastoral. Eu tenho pensado constantemente sobre os desafios e, para ser bem breve, eu acredito que um dos grandes desafios, e que, claro, isso mexe um pouco no vespeiro do ministério pastoral, nos brios do ministério pastoral, é que a gente não consegue dar conta de todo o cuidado. A gente, em uma situação em que nos sentimos vulneráveis como essa, a gente percebe isso. Nós não damos conta de todo o cuidado da igreja. E a gente pode fazer duas coisas nesse sentido. Uma delas é redobrar nossa atenção, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis, são mais suscetíveis física e emocionalmente nesse período pandêmico. Então, essa é uma coisa, os idosos da igreja principalmente. A segunda coisa é dividir esse cuidado com outras pessoas, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer aqui na minha realidade local. Sou pastor de uma igreja pequena, isso facilita bastante. O fato da igreja ser uma igreja local, pequena, que os demais membros, que os demais líderes da comunidade, líderes leigos sobretudo, desenvolvam também, junto comigo, junto com os pastores da comunidade, esse papel de cuidar uns dos outros. Então, essa descentralização e esse empoderamento dos leigos nesse período, ele será fundamental na minha percepção. Fundamental não apenas para a sobrevivência da igreja durante a pandemia, mas também após a pandemia. E essa não é nenhuma nova descoberta. Nós falamos já há bastante tempo no protestantismo sobre a importância do sacerdócio universal de todos os crentes, mas ao longo da nossa história nós exercemos muito pouco esse sacerdócio universal. Exercemos muito pouco porque estimulamos muito pouco.
Então, acredito que esse é o momento de estimular mais esse sacerdócio universal. E isso eu já trago para a terceira questão, que é a questão da relevância da igreja. Será que a igreja vai continuar sendo relevante? O fato de que os templos, a maioria deles pelo menos, estão fechados e continuarão por certo tempo. Eu li recentemente num artigo de um teólogo tcheco em que ele dizia: é um sinal para nós. É um sinal de que a igreja é muito mais do que o templo. Parece ser uma afirmação óbvia, mas na prática não é. Nós sabemos que muitos dos nossos membros e muitos de nós ainda acreditam que vai à igreja e não que é a igreja. Então agora é o momento para nós sermos igreja. Esquecer um pouco esse negócio de que nós vamos à igreja. Nós vamos ao templo, nós vamos à reunião, à congregação. Mas igreja nós somos. E eu sou, você no mundo. É claro que a igreja necessita dessa questão da reunião, ela tem diferentes dimensões, né? Tem a dimensão onde estiverem 2 ou 3 reunidos, tem a dimensão mais ampla disso, que é a congregação, a organização, tem a dimensão ainda mais ampla do que esse organismo vivo, que é a instituição, mas enquanto não podemos nos reunir de maneira presencial, a gente tem que reinventar, a gente, quem sabe, pode resgatar o que significa ser igreja realmente, o que significava desde o princípio e o que deve significar agora. Os templos fechados, eu ouvi um outro pastor dizer recentemente, não significa que a igreja esteja fechada. A igreja deve estar cada vez mais aberta para o mundo, aberta para as necessidades do seu entorno, agora de uma maneira diferente, utilizando estratégias, ferramentas diferentes. Se a igreja quiser continuar sendo relevante, ela precisa, mais do que nunca agora, se abrir para o mundo. Não só a igreja, o ministério pastoral também. Se abrir para o mundo, amar o mundo como Deus amou e se dedicar em serviço uns aos outros. Essa é a minha contribuição, espero que ajude de algum modo. Um grande abraço. Primeiro, gostaria de agradecer, querido professor, pastor, por atender esse chamado carinhosamente. Quando entrei em contato, você prontamente se manifestou dizendo: esse assunto muito me interessa, conte comigo e obrigado por contribuir. Uma coisa muito importante que está sendo tratado é sobre a descentralização da liderança da igreja. O pastor, apesar de ser preparado especificamente para o ministério, ele necessita do apoio e da ajuda da liderança leiga da igreja. E isso é muito importante. A igreja precisa descentralizar a sua liderança e ela precisa mais do que nunca do engajamento dos leigos para que o pastoreio possa se tornar mais eficaz. Em tempos de pandemia e de isolamento, é muito difícil que uma pessoa sozinha consiga pastorear uma igreja inteira. Por isso é muito importante que haja engajamento e comprometimento e ajuda mesmo da liderança leiga da igreja, daqueles que Deus também chamou para fazer a sua obra. Querido professor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e continue te capacitando neste grande desafio. Deus te abençoe. Continue ligado que daqui a pouco vai vir próximo Pandemia Cristã, com o papel da igreja em meio à Covid-19. Deus abençoe e até mais.